Daí, pessoal, mais uma resolução. Durante uma temporada, constatou-se que a temperatura média em uma cidade variava segundo a função f de t igual a 24 mais 8 que multiplica seno de π vezes t sobre 12 menos 2π sobre 3, em que t é a hora do dia, e esse t varia de 0 a 24 horas, e f de t é a temperatura em graus Celsius. Pode-se concluir que a máxima temperatura ocorria às 12, 13, 14 horas, 15 ou 16 horas. Ok. Eu vou resolver essa questão, já que ele pede aqui a hora do dia em que ocorre a temperatura máxima. Nota que ele não pergunta a temperatura máxima, ele pergunta em que hora ocorre a temperatura máxima. Eu vou calcular primeiro a temperatura máxima, que ele não está perguntando. Eu vou calcular aqui, ó, o f de t máximo, o y máximo. E aí, a partir desse valor temperatura máxima, eu vou investigar quem é o x, né? Quem é esse valor de t aqui correspondente à temperatura máxima. Lembrando que o t ele varia entre 0 e 24. Bom, então eu vou fazer isso, vou calcular esta temperatura máxima. Essa temperatura máxima, observando por um olhar geométrico a função seno, vou colocar aqui a função seno no seu modelo mais simples, mais elementar, f de x igual a seno de x. E o gráfico ele tem esse aspecto aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Ele tem essa curva. Então aqui tem o valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Então, se a função fosse essa, f de x igual a seno de x, a temperatura máxima seria 1, seria 1 graus Celsius. E a temperatura mínima, menos 1 graus Celsius. Observa então que a temperatura máxima ela está relativa, ou ela está se relacionando com a imagem da função. Então, o valor máximo da imagem corresponde à temperatura máxima. Então, é a partir daí que eu vou determinar essa temperatura máxima. Eu vou analisar a imagem dessa função e vou utilizar o valor máximo. Então, vou calcular a imagem dessa função. Como que eu defino a imagem da função? Então, vou colocar aqui, ó, o meu primeiro passo é a definição da imagem dessa função. Aí eu vou colocar um apoio teórico aqui numa outra lâmina para tu lembrar como se faz a imagem. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o modelo da função trigonométrica com seus parâmetros, né, com os parâmetros a, b, c e d. Então, rapidinho, ó, o a é um valor que se soma à função, o valor b é o valor que multiplica a função, o c é o parâmetro que multiplica o ângulo, multiplica a medida do ângulo, e o d é o valor que se soma ao ângulo. Cada um tem a sua interferência gráfica, né? A sua influência na disposição gráfica. Na prática, o que eu sei? Que a imagem da função é dado pelo intervalo que vai de a menos b até a mais b, ou a mais b até a menos b, dependendo do sinal aqui desse b, ok? Mas enfim, é a menos b e a mais b. Só pode mudar a ordem, né? E ser a mais b primeiro e depois a menos b. Depende, se o b for negativo aqui, né? Se o b for negativo, vai acontecer essa outra imagem. Mas de qualquer forma é a mais b e a menos b. E aí eu vou mostrar para ti, ó, que relacionando esse modelo geral aqui com a função dada no exercício, eu sei que esse a para mim é o 24. Então aqui eu tenho 24. E o valor do b está aqui multiplicando o seno, ó, é 8. O valor do c, bom, o valor do c já seria aqui π sobre 12. Ó. É o valor que está sendo multiplicado no t. Então, seria o c seria π sobre 12, que eu não vou usar nesse exercício, tá? Mas seria π sobre 12. E o d está aqui, ó. O d é o valor somado ao ângulo menos 2π sobre 3, que eu também não vou utilizar no exercício. Dificilmente se utiliza esse d em algum exercício, tá? Então, o que é importante saber é que o a é 24 e o b é 8, e que a imagem é a menos b até a mais b.
Vou voltar lá para a lâmina de resolução e vou aplicar isso. Olha só então, a imagem, como nós vimos ali, ela vai ser dada pelo intervalo A menos B até A mais B. Fazendo a substituição, então eu tenho que a imagem é o A é o 24 e o B é o 8. 24 menos 8, está aqui, ó. O A é 24, o B é 8. E isso vai desde o A 24 até o B mais 8. E essa imagem, então, por assim, ó, a imagem dessa função vai resultar desde 24 menos 8, 16, portanto 16 graus Celsius, e vai até 24 mais 8, 32 graus Celsius. É como se ela tivesse alguma coisa assim, ó. Vai aqui desde o 16 até o 32. Então a função ela vai ficar assim, ó. Desde aqui 16 até o máximo 32. Então é isso que vai acontecer. Vai oscilando, né, nesse intervalo de 16 a 32. E eu quero saber justamente que horas que dá a temperatura máxima. Pô, e a temperatura máxima, então, acabei de definir. É 32. Isso aqui, ó, é a temperatura máxima. Já a mínima é 16. Então, agora eu vou pegar a função dada e vou substituir a temperatura por 32. Vou colocar aqui a lei. Ó. A lei da função f de t é igual a 24 mais 8, que multiplica o seno de π vezes t sobre 12 menos 2π sobre 3. E aí vou substituir f de t pela temperatura máxima, que é 32. Então aqui eu vou colocar, ó, 32 igual 24 mais 8 vezes o seno de toda essa estrutura aqui. Π vezes t divide por 12 menos 2π sobre o 3. Ok? Aí esse 24 vem para cá menos, ó, 24 na falsa passagem, 32 menos 24. Já vou ganhar um tempo aqui e vou pôr 8, tá? Para ganhar um tempinho eu vou pôr aqui 8 igual a 8, que multiplica o seno desse argumento aqui, que é π vezes t dividido por 12 menos 2π sobre o 3. Aí esse 8 vem para cá, está multiplicando, ó, vem na falsa passagem dividindo, vai ficar então 8 dividido por 8, e 8 dividido por 8 é 1. Então aqui eu tenho 1 igual a seno de π vezes t sobre 12 menos 2π sobre 3. Ok? Aí eu vou reescrever isso aqui do lado, colocando primeiro o seno na frente, ó. Seno daquela estrutura ali, daquele argumento, π vezes o t sobre 12 menos 2π sobre 3, isso aí igual a 1. Foi o que eu encontrei, né? Quando eu substituí f de t aqui, a temperatura máxima, por 32, eu fui isolando, né? Passei o 24 para cá menos, deu 8. Passei o 8 dividindo, 8 por 8, 1. Cheguei então que o seno desse argumento é igual a 1. Ok. Então dá para dizer ainda que o seno de π vezes t dividido por 12 menos 2 vezes o π dividido por 3, isso é igual a 1. E aí, seno de quem que é igual a 1?
seno de 90 graus, ou ainda, em radianos, seno de π sobre 2. E aí eu chego nesse instante a uma equação trigonométrica em seno. E aí nesse canal, nessa mesma playlist, tem algumas resoluções de equações trigonométricas. E para eu resolver então essa equação trigonométrica em seno, eu vou te relembrar a parte teórica, né? Como que faz para resolver a equação trigonométrica em seno. Então eu vou de novo lá para aquela segunda lâmina e vou botar aqui, ó, que o seno, a equação seno, ela é resolvida utilizando esta receita aqui, ó, este procedimento ou esse expediente aqui, ó. Quando eu tenho seno de x igual a seno de a, uma equação imediata em seno, seno igual a seno, o x é igual, o x aqui, ó, é igual ao próprio a mais 2kπ, ou o x aqui é igual a π menos a mais 2kπ. Então é isso que eu vou utilizar lá na resolução, a mais 2kπ ou π menos a mais 2kπ. Então eu vou retornar para a resolução e vou escrever isso. Vou vir para cá. Vou colocar aqui para ti seno. Essa cor aqui não ficou boa. Seno de x igual a seno de a. Observa que o x é todo esse argumento, todo esse colchete aqui, e o a é π sobre 2. Então a primeira frase lá, primeiro momento, ó, vou retomar mais uma vez contigo. Primeiro é que a mais 2kπ, x igual a mais 2kπ. Então vou vir para cá, ó. X é igual a mais 2kπ. E o outro, que espaço que eu vou usar aqui, o outro, vou colocar aqui mesmo, ó. X é igual a π menos a mais 2kπ. Tá, então aqui eu tenho um caminho resolutivo, né? E aqui eu tenho outro. Na verdade, não é um caminho resolutivo, é um passo, né, a ser um dos passos resolutivos. Eu tenho esse primeiro e tenho esse segundo. Então, fazendo aqui a substituição. X, quem é? O x é tudo aquilo ali, né? Nós vimos, ó, isso aqui tudo é o x. Então, é π vezes t sobre 12. Isso é igual ao x. Ainda menos 2π sobre 3. Isso aqui também faz parte do x. 2π sobre 3. É igual a a mais 2kπ. Quem é o a? O a é π sobre 2. Então é igual a π sobre 2 mais 2 vezes k vezes π. Tá, então a aplicação da recomendação de equação trigonométrica em seno. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui mínimo múltiplo comum, que é o 12, e vou dividir todo mundo, vou reduzir todo ao mesmo denominador, né, eliminando o denominador, portanto. 12 por 2 dá 1, 1 vezes π vezes t dá π vezes t. Então, π vezes t é igual a 12 por 3, 4, 4 vezes 2, 8. Aqui, então, é menos 8π. Igual a 12 por 2, 6 vezes π, 6π. Aqui embaixo é 1. 12 por 1, 12 vezes 2, 24. Então, 24 vezes k vezes π. Eu quero isolar o t, né? Então, vou deixar aqui, ó, devagar. π vezes t é igual. Esse menos 8π vem para cá mais 8π. Então, já posso colocar 6π mais 8π, 14π. Para ganhar um tempinho, vou fazer isso. Vou somar 6 com 8. 14
14π mais 24kπ. Como eu quero isolar o t, esse π vai passar dividindo. Então eu tenho que t é igual a 14π divide por π mais 24kπ divide também por π. Consigo cancelar π com π, consigo cancelar π com π, e aí o t está ficando para mim 14 fixo mais 24 vezes k. Bom, esse k, quando ele aparece aqui, ó, esse k que aparece aqui, este k na realidade é o que? É um número inteiro. K pertence ao conjunto dos números inteiros. Então o k pode ser tanto positivo quanto negativo. Então eu vou ficar experimentando o k. Então o meu primeiro T1 aqui, minha temperatura 1, eu vou fazer para o k valendo 0, para k igual a 0. Então T1 vai ser dado por 14 mais 24 vezes 0. Isso vai resultar que T1 é igual a 14, 24 vezes 0 dá 0, 14 mais 0 dá 14. Então a hora 1, né? A hora 1 aqui, T de 1 é o tempo 1. O tempo 1 vai resultar 14 horas. Então isso é uma possibilidade. Se eu colocar agora um outro T, um T2, tornando o K igual a 1, porque o K pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, enfim. K igual a 1. Aí eu tenho que T1 é igual a 14 mais 24 vezes o 1. Aqui é T2. Então eu tenho que T2, a hora 2, né, o tempo 2, será 14 mais 24 vezes 1, 24. E aí eu tenho 14 mais 24, 38. Então seria aí as 38 horas. Pois 38 horas não tem como, né? Porque lembra que o T, ó, é para variar de 0 a 24 horas. É dentro de um dia, né? Hora do dia. Variação de temperatura em um dia. Então 38 horas já escapa do dia, então esse não serve. E eu fico com a temperatura, com o tempo 1 de 14 horas. Então isso vai ocorrer às 14 horas, letra C. Ok? Se eu usasse um valor negativo, por exemplo, um T3 aqui eu vou colocar. Ó. T3, vou usar um K igual a menos 1, por exemplo. Aí eu teria aqui uma hora 3, um tempo 3, 14 mais 24 vezes menos 1. Lembra que o K estou substituindo por menos 1. Isso vai resultar uma hora, uma terceira hora, um terceiro tempo, como 14 menos 24. E 14 menos 24 daria o que? Menos 10 horas. E também não tem como, né? Porque ele diz que o T vai variar de 0 a 24, então esse menos 10 aqui está fora também do intervalo de variação, também está eliminado. Então não posso pegar K superiores a 0, né? K igual a 1 já vai dar uma hora maior, K igual a 2 vai dar uma hora maior ainda, né? Porque eu vou multiplicar aqui, ó, K por 2, vai dar então 48 mais 14, vai ficando cada vez maior o valor da hora. E K negativo também não, né? Porque K menos 1 já deu um valor negativo. Se eu pegar o K menos 2 aqui, pior ainda, vai ficar mais negativo ainda. Então realmente eu concluo que o único que está servindo é K igual a 0. Quando K igual a 0, eu consigo 14 horas, que é um valor válido pela variação do T. Então se confirma aí letra C, 14 horas. Espero que essa resolução aí te ajude nos estudos. Deixo o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.